Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos dar sequência então ao módulo de Físico-Química, aula de número 6. Bom, até a última aula a gente estava falando sobre a cinética, que vai trabalhar a parte da velocidade com que as reações ocorrem. Mas não quer dizer que uma reação que ela ocorre rapidamente, ela se complete. Ou mesmo uma reação muito lenta, não quer dizer que ela não vá até o final. Hoje a gente vai trabalhar com os equilíbrios. Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Por exemplo, se hoje a gente estiver falando do próprio oxigênio dissolvido na água, se qualquer coisa perturbar esse equilíbrio, como uma elevação da temperatura, um contaminante, isso vai desequilibrar o meio e pode dar a mortandade de peixes. Nas reações químicas é a mesma coisa. Então, qualquer coisa que vá perturbar, a gente pode acontecer, né, desse equilíbrio ter que se reorganizar para encontrar um novo estado de equilíbrio. Bom, o que é o equilíbrio na química? Principalmente a gente precisa ter em mente o seguinte, que o equilíbrio é um estado no qual não ocorrem mudanças observáveis. Essa palavra é muito importante. Por quê? Porque equilíbrio não quer dizer que o sistema está estagnado, que parou. Tá? Quer dizer apenas, né, que a mudança macroscópica não é mais observável, mas a microscópica ocorre. Então, o equilíbrio químico, né, ele quer dizer que a reação direta e a reação inversa ocorrem na mesma velocidade. O que quer dizer velocidade? Foi o que a gente trabalhou até a última aula, a aula de número 5. Né? Então, aqui eu vou ter os meus reagentes, eles, pela reação direta, vai dar origem aos produtos, e pela reação inversa, ele vai retornar aos reagentes. Para isso, eu preciso ter uma reação chamada de reação reversível, ou seja, ela pode retornar a reagentes. Então, eu preciso entender como é que vai se dar essa reação para favorecer tanto a formação de produtos ou mesmo para acelerar essa reação. Uma reação muito importante e que surge, né, como um primeiro passo para o estudo do equilíbrio químico, né, ele começa com a produção de nitratos. Lá no início, né, da história, quando começa a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos simplesmente jazigas, né, de nitratos lá, que eram retirados, né, tanto para a produção de explosivos quanto para a produção de nutrientes, como o NPK. O que aconteceu? Nós temos como gás, o nitrogênio é uma fonte muito grande. Então a gente precisava de alguma forma de capturar e fixar o nitrogênio. Só que a reação para a produção de amônia, né, ela encontrava um equilíbrio rapidamente. Então esse estudo é que deu o pontapé para o estudo do equilíbrio químico. Então o que a gente precisa observar? Este gráfico aqui, né, ele está rapidez, ou seja, a velocidade da reação, pelo tempo. A reação direta em azul, o que acontece aqui no início da reação, ou seja, no tempo zero? Né? No tempo zero, eu tenho somente reagentes. Então, se eu só tenho reagentes, eu não posso ter a reação inversa. Né? Então, a velocidade para a reação direta é máxima e para a reação inversa é mínima. Tranquilo? O que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa velocidade vai diminuir para a reação direta e vai aumentar para a reação inversa. Mas como assim, professor? Vamos pensar junto, olha só. No início, vamos imaginar que eu tenha no frasco reacional apenas reagentes. A chance estatística deles se encontrarem é muito grande. Com o passar do tempo, eles começam a se chocar e dão origem a produtos. Né? Com o passar do tempo, o choque entre as moléculas reagentes pode acontecer, mas também pode acontecer o choque entre um reagente e um produto. Então, estatisticamente, vai fazer com que a reação direta diminua e a reação inversa aumente a sua velocidade. Vai chegar um momento que as duas encontram um equilíbrio. O que é o equilíbrio? Olha só.
é este momento onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Pensando, fazendo uma analogia, se uma molécula de reagente produz produto, uma molécula de produto tem que gerar reagente, para que as mudanças macroscópicas na concentração das substâncias não se alterem. E aí eu tenho o chamado equilíbrio químico. Bom, aqui eu vou ter um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui do pentóxido de dinitrogênio, N2O4, que ele tem uma coloração incolor. Então aqui está, no frasco número 1, ele está dentro desse pequeno frasco aqui, tá? Ó, e a gente não observa a coloração. Eu só tenho ele no início da reação. Com o passar do tempo, ele vai se decompor em dióxido de nitrogênio, NO2, que é de coloração marrom. Então, olha só, no estado inicial eu só tenho ele vai se decompondo, formando produto, né? E aí começa o início da coloração aqui, ó, até chegar o momento que eu tenho maior concentração de NO2, desculpa. Essa concentração é caracterizada pela cor marrom. Então, as reações nem sempre é possível a gente conseguir observar essa mudança de coloração. Por isso que eu escolhi essa reação, que ela fica bem visual, a gente consegue observar. O que quer dizer isso daqui, gente? Ó, no início, eu só tenho ela. É só o reagente. E formando o produto. Nesse momento aqui, o equilíbrio... Existe um equilíbrio químico? Não. Existe uma tentativa, a reação está indo para o estado de equilíbrio. E aí ele está indo para a formação de NO2. Quer dizer que a reação inversa não ocorra? Olhem para a representação aqui. Em marrom estão as moléculas de NO2. A chance delas se encontrarem para formar uma dessa daqui é pequena, mas não quer dizer que não ocorra. Tranquilo? Até que vai chegar nesse momento aqui, que eu tenho um número substancial tanto de moléculas de NO2 e de N2O4, né? E que aí a reação direta e inversa ocorrem simultaneamente. Tranquilo? O que vai dizer a quantidade de cada um? O tipo de reação. Então, não quer dizer que as concentrações sejam iguais. Quer dizer que a velocidade de formação da reação direta e da reação inversa são iguais, mas as concentrações nem sempre serão iguais. E como eu posso representar isso? Eu posso representar na forma de uma constante de equilíbrio, representada pela letra K. Isso está diretamente ligado aos estudos de Gudenberg e Varge. O que ele fez? Naquela época, eles viam que as reações, né, chegavam a um ponto que elas paravam. Eles determinaram as concentrações e viram que existia uma relação matemática, né, entre a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos e que esse valor, se não fosse variada a temperatura, era fixo, ou seja, era uma constante, independendo da quantidade de reagentes colocada. Então, eu colocava lá uma quantidade X de reagentes, dava o tempo, né, colocava a temperatura, fechava o sistema e ele encontrava o equilíbrio. Eu determinava a quantidade de produtos e de reagentes e, a partir da relação que eles encontravam, eu chegava a uma constante. Eu fazia um novo experimento com quantidades diferentes, calculava as concentrações e chegava na mesma constante. Essa constante é o que a gente chama constante de equilíbrio e ela está amarrada por esta expressão aqui. A constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Essa expressão ficou conhecida como a lei da ação das massas ou lei do equilíbrio químico. Então vamos ver aqui para uma reação genérica, tá? Como a que está representada ali, ó. A de A mais B de B, originando C de C mais D de D. O que quer dizer isso aqui, ó? Essas letras em minúsculo, tá? São os coeficientes estequiométricos.
Vamos retomar o que a gente falou lá na aula quando a gente começou a fazer os cálculos estequiométricos, que a gente fazia o balanceamento. O que é o balanceamento? Para eu saber que o número de átomos, né, de cada elemento que tem nos reagentes obrigatoriamente tem que ser igual ao dos produtos. E como é que eu faço isso? Ajustando os coeficientes estequiométricos. Bom, está aqui então uma reação genérica. Como é que eu vou colocar ele em relação à constante de equilíbrio lá? K, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então eu vou botar aqui, K é igual a concentração de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico multiplicado pela concentração de D elevado ao seu coeficiente estequiométrico divididos por A, também elevado ao seu coeficiente, multiplicando, né, B e o seu coeficiente estequiométrico. Então, na minha expressão, eu preciso obrigatoriamente levar em consideração os coeficientes estequiométricos presentes na minha equação. E uma coisa importante de se lembrar é o seguinte, que os sólidos e líquidos não aparecem na constante de equilíbrio. Por quê, gente? Porque os sólidos e líquidos, né, eles permanecem constantes, eles vão, a sua concentração ela vai ser considerada como invariável no sistema. Então, eles têm como uma atividade, que a gente não trabalha bem com atividade no ensino médio, mas a atividade deles é 1. Então, eles não vão. Então, quando a gente for fazer esse tipo de representação, a gente precisa levar em consideração o estado físico deles. Então, vamos ver aqui nos exercícios de aprendizagem. O que eu quero? Vamos representar a constante de equilíbrio em relação à sua concentração. Esse Czinho aqui, pessoal, é importante, que ele leve em consideração que a minha constante está levando em consideração a concentração das espécies. Então, vamos ver ali a primeira equação, né? Então, 2NO2 gasoso gerando N2O4 gasoso. Como é que eu vou fazer a representação para o meu Kc? O Kc dessa reação é a concentração do meu produto sobre a concentração do meu reagente, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Aqui é 1, não preciso colocar, né, porque é 1, e aqui é 2. Aqui está a constante. Quando eu colocar essa minha reação, não importa a quantidade que eu colocar, quando ela encontrar o seu equilíbrio e eu determinar as suas concentrações, eu vou chegar numa constante. Essa constante é caracterizada por essa reação. Cada reação vai ter uma constante, um número. Tá, mas professor, para que eu preciso saber isso daqui? Porque a partir do valor encontrado, a gente vai saber se essa reação foi deslocada para formar produtos ou foi deslocada para formar reagentes. Então, esse valor encontrado é importante para a gente saber se a reação ela vai encontrar um equilíbrio mais para o lado dos reagentes ou mais para o lado dos produtos. Então, vamos lá, a próxima, a letra B. Óxido de cobre sólido mais H2 gasoso, gerando cobre sólido mais água. Vamos lá para o Kc dessa reação. Concentração, a constante de equilíbrio em relação à concentração. Então, é a concentração dos meus produtos sobre a concentração dos meus reagentes. Os coeficientes estequiométricos todos são 1, então todos é elevado a 1, só que eu preciso levar em consideração o seguinte, ó, o meu óxido de cobre é sólido, então é 1.
o meu cobre também é sólido, então é 1. Então, o meu Kc para essa reação é a concentração da água sobre a concentração de gás hidrogênio. Então, isso daqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Sólidos e líquidos não entram, né, na constante de equilíbrio. Da mesma forma aqui, ó. Aqui todas as espécies são sólidas, são gasosas, todas vão estar presentes na minha constante de equilíbrio, tranquilo? E eu também posso fazer um trabalho inverso. Em vez de eu dar a equação e pedir a constante de equilíbrio, eu dou a representação da constante, né? E a gente tem como transformar na reação. Então, ó, há dois sistemas gasosos cujas constantes de equilíbrio Kc são dadas pelas expressões A e B. E como é que eu posso converter isso? Então, ó, vamos lá. O meu primeiro, né? Kc é a concentração de água sobre a concentração de gás cloro, divididos por cloreto de hidrogênio. Opa! Então, é a concentração dos meus produtos sobre dos meus reagentes. Então, essa reação seria 4HCl mais 2O2, gerando 2 mols de água mais 2 mols de gás cloro. Essa equação aqui, na verdade, ó, ela tem os coeficientes estequiométricos todos dobrados. Eu posso dividir todos por 2. 2HCl mais O2, água. Aqui. Esses são os menores coeficientes estequiométricos que corretamente balanceiam essa minha equação. Tranquilo? Então, tanto eu posso converter para a constante ou a partir da constante na equação. Mas eu também posso representar a minha constante de equilíbrio em relação à pressão parcial. Por que é interessante isso? Porque se no meio reacional eu tiver formação de gases, e isso é muito importante que a gente lembre, para que eu represente a minha constante em relação às pressões parciais, ó, agora eu estou falando em Kp, antes eu estava falando em Kc, né? Então, em relação às pressões parciais, é importante que pelo menos uma das espécies, né, esteja no estado físico gasoso. A representação é a mesma, ó, tá? Só que em vez de eu representar a concentração, eu estou botando a pressão parcial de C elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Muda alguma coisa? Na forma da representação, não. Olhem só uma característica interessante. Aqui eu botei entre conchetes e aqui, ó, entre parênteses e aqui em conchetes. Esse tipo de representação assim, ó, pessoal, se refere à concentração molar, ou seja, mol por litro, né? Então, é importante que a gente saiba, porque às vezes a gente encontra esse tipo de símbolo, na química representa isso. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. O que acontece? Eu tenho aqui a mesma reação, tá? A decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido de carbono, tá? E eu vou representar em Kc e Kp. Então, vamos aqui representar, ó. O meu carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio mais CO2. Primeiro, vamos fazer a representação da constante de equilíbrio em função da concentração. Então, concentração dos meus produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que os dois são 1, divididos pela concentração dos meus reagentes.
Como eu tenho, ó, o carbonato é sólido e o óxido de cálcio é sólido, o meu Kc para esse aqui, para essa reação, é a concentração do meu dióxido de carbono. Agora eu vou fazer o Kp para a mesma reação. Agora, em vez da concentração, eu vou fazer em relação à pressão parcial. Então, ó, Kp, tá? Só que no Kp eu só vou representar os gases. Tá aqui, ó, pressão parcial de CO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, Kp e Kc, olha como eles são parecidos. Agora me digam, eles são iguais? Não. Em valores numéricos, não. Tá? Um está relacionado à concentração, que é mol por litro. É uma unidade de quantidade de matéria por uma unidade de volume. Esse aqui está relacionado com a pressão parcial produzida por esse gás naquele meio ali. Tranquilo? Então, olha só. Mas existe uma relação entre Kc e Kp? Existe. Existe uma relação, tá? E ela está amarrada pela equação geral dos gases. Ó, PV-nRT. O que quer dizer isso aqui? Pressão, volume, quantidade de matéria, constante geral dos gases e temperatura. Eu tendo esses parâmetros aqui, né, eu consigo relacionar, né, por exemplo, se eu te dou o volume e os outros dados eu consigo descobrir a quantidade de matéria que tem presente no gás, ou se eu der ao contrário, né, eu não tiver a quantidade de matéria, mas eu tenho o volume, então eu consigo chegar novamente na quantidade, no volume ocupado por aquele gás, né? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Então, vamos prestar bem atenção, olha só. Aqui, eu não estou relacionando a pressão, né? Então, a pressão, se eu pegar ali a minha equação geral dos gases, ó, PV é igual a nRT. Só que eu dei a pressão para vocês. Então, eu vou botar, ó, pressão é igual a nRT sobre V. Olha que interessante. Então, se eu considerar isso aqui, o que é isso daqui? Não é o número de mols sobre o volume? Isso daqui não é exatamente a concentração molar? Então, a relação entre Kp e Kc, tá, é RT sobre ΔN. Ah, professor, de onde tu tirou isso daqui? Ó, aqui é a concentração. Então, se eu representar, né, o Kc é número de mols por volume. Aqui é Kp. Então, a única coisa que ficou de fora foi RT. E o que é o ΔN? É a quantidade de números, ou seja, o número de mols de gás de produto menos o número de mols de gás dos reagentes. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho aqui a reação, represento o meu Kc, que é a concentração de produtos elevado ao seu coeficiente, divididos pela dos reagentes. E o Kp, que é muito parecido, só que em relação à pressão parcial. O que eu faço aqui? Eu vou trocar esse P por nRT sobre V. Está aqui, ó. O P da pressão do NO2 por nRT sobre V. nRT sobre V é a mesma coisa que a concentração molar, porque N sobre V é a concentração molar, RT. E aí eu substituí aqui. Olha aqui, eu cheguei à concentração dos dois, concentração molar, por RT e os seus coeficientes. Aqui é uma propriedade exponencial que a professora Kátia deve ter trabalhado ou vai trabalhar com vocês. Quando eu tenho a divisão, né, dos expoentes aqui com a mesma base, o que eu vou fazer? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Está aqui.
subtrai os expoentes. Então, na verdade, o que é a subtração? É o número de mols dos produtos de gases. Se eu tiver sólido, não é levado em consideração, é apenas dos gases. Então, 2 menos 1 é 1. Ó. 2 menos 1 é 1. Então, aqui, ó, a relação entre Kp e Kc é RT elevado a 1, neste caso. Se for numa reação qualquer, é Kp igual a Kc, RT, delta N. R é constante geral dos gases, T é a temperatura que a reação ocorreu e delta N eu pego o número de mols dos gases dos produtos menos o número de mols dos gases dos reagentes. Ficou claro isso daí? Bom, é difícil. Vocês acham que isso vai ser perguntado para vocês desta forma? Não. O que pode estar relacionado é o quê? O valor de Kp e Kc são iguais? Vocês precisam saber que não. Sempre? Não, pode acontecer que o número de mols, ó, 1 menos 1, se for o caso, é 0. Então, RT vai ser 0, então Kp e Kc vão ser iguais. Tranquilo? Então, é importante só que vocês saibam que, quando vocês estiverem representando a constante de equilíbrio em relação à concentração e a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais, elas não são iguais sempre. Elas estão relacionadas pela equação geral dos gases. E eu posso ter diferentes tipos de equilíbrio, porque agora eu estou falando para vocês gases, sólidos, líquidos, né? E aí eu posso dizer se o meu equilíbrio é homogêneo ou se o meu equilíbrio é heterogêneo, né? O que quer dizer isso daqui? É só vocês olharem para a equação de vocês. Aqui eu tenho a reação da formação da amônia. Tá? Que eu falei para vocês que foi o pontapé inicial para os estudos do equilíbrio químico, porque essa equação, tá? Esta reação, ela se inicia, em seguida ela encontra um equilíbrio sem mesmo formar muito produto. Só que, obviamente, quando a indústria quer produzir algo, né, ela quer ter uma maior quantidade de produto formado. Tranquilo? Então, o que eles fizeram? Né? Agora, mais adiante, a gente vai trabalhar nas próximas aulas com como eu posso alterar esse equilíbrio para formar mais produtos ou mais reagentes. Mas, enfim, voltando a equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Se eu olhar aqui, todas as minhas espécies, sejam de produtos ou de reagentes, estão no estado gasoso. Se estão no estado gasoso, todos, eu tenho um equilíbrio homogêneo, porque todos estão no mesmo estado físico. Agora, se num caso de um equilíbrio heterogêneo, o que é um equilíbrio heterogêneo? É quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os meus reagentes no estado sólido e os meus produtos no estado gasoso. Opa, desculpa, aqui está o reagente e os produtos, tá? Reagente sólido, produto sólido, gasoso e gasoso. Então, quando eu tenho pelo menos um que está num estado físico diferente, eu tenho um equilíbrio heterogêneo no sistema. Então, aqui, ó, exercício de aprendizagem. Escreva as constantes Kc e Kp para as seguintes equações. Então, vamos lá. E aí eu quero já identificar sobre a relação do equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Então, aqui, ó, 2NO gasoso mais gás cloro, 2NoCl gasoso. Então, vamos lá. Primeiro, Kc, que é em relação à concentração. Concentração do meu produto elevado ao seu coeficiente, divididos pela concentração dos meus reagentes elevado ao seu coeficiente. Está aqui. Aqui está o meu Kc. E o meu Kp? O meu Kp vai ser muito parecido. Por quê? Porque todos estão no estado gasoso, é um equilíbrio homogêneo. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, diferente do concheito, eu vou usar parênteses, a pressão parcial do NoCl elevado ao seu coeficiente, divididos pela pressão parcial do meu reagente,
Está aqui. E se eu quiser relacionar o meu Kp com Kc? É isso que eu queria fazer com vocês, ó. Kp vai ser igual ao Kc. E o que difere eles dois? RT, constante geral dos gases e a temperatura, ΔN. O que é o meu ΔN? O número de mols dos meus reagentes, dos meus produtos gasosos, menos a soma do número de mols dos meus reagentes no estado gasoso. Então, vamos lá, ó. Quantos mols eu tenho aqui? 2 menos 3. Então, Kp é igual a Kc RT elevado a menos 1. Está aqui. Esse aqui é a minha relação entre essas duas constantes. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Esse próximo aqui, eu vou ter um equilíbrio heterogêneo. Por que eu tenho um equilíbrio heterogêneo? Eu tenho sólido e gás. Vai diferenciar entre Kp e Kc? Não. Ó, concentração do meu produto sobre a concentração do meu reagente. Kp, a pressão parcial do meu produto sobre a pressão parcial do meu reagente. O óxido de cobre e o cobre não vão entrar em nenhum dos dois. Tranquilo? E agora a interpretação. Interpretação dos valores da constante e extensão da reação. Esse é o principal objetivo da constante de equilíbrio. É que a gente consiga entender, né, o quanto essa reação foi em direção a produtos ou em direção a reagentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reação entre amônia e água, formando hidróxido de amônio. Tá? Essa reação apresenta um Kc, dependendo da temperatura e das condições que ela foi feita, mas enfim, ela apresenta um Kc de 1,7 vezes 10 na menos 5. O que quer dizer esse número, pessoal? Vamos para cá. Agora vamos lá para o outro quadro aqui. Amônia, água, amônio e o íon hidróxido. Se eu for representar a minha constante de equilíbrio, é a minha concentração do gás amônio, que nesse caso não é gás, né? Ele está na forma aquosa, divididos pela concentração de amônia e água. Por que eu quero representar isso aqui? Para a gente entender o que quer dizer esse valor aqui. 1,7 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Pessoal, a divisão entre a quantidade dos meus produtos, tem que lembrar que isso aqui é produto, isso aqui é reagente, a divisão da quantidade dos meus produtos pela quantidade dos meus reagentes dá um número muito, muito pequeno. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer que a concentração dos meus reagentes é grande. O meu denominador é grande e o meu numerador é pequeno. Então, ou seja, eu tenho uma quantidade de reagente maior do que a quantidade de produto. Porque a minha constante chegou num valor pequeno. Então, ou seja, este equilíbrio está voltado para os reagentes. Então, a partir daqui, ó, é só vocês olharem aqui, ó, 10 na menos 5, é um número muito pequeno. Da mesma forma, se eu olhar essa reação aqui, a minha constante é 2 vezes 10 na 5, ou seja, é um número bem grande, né? Ó, 2 vezes 10 na 5. 1, 2, 3, 4, 5.
200.000, só está sem unidade aqui, né? Mol por litro, tá? Que eu me esqueci de colocar só a unidade. 200.000 é um número muito grande, quer dizer que a quantidade de produto era muito grande para a quantidade de reagente. Por quê? Porque esse aqui, na hora de eu formar a constante de equilíbrio, vai ficar dividindo. Então, eu tenho uma quantidade muito pequena. Então, aqui, ó, aqui para saber para que lado está deslocado o meu equilíbrio, Kc maior do que 1. Ou seja, um número maior do que 1. O equilíbrio está deslocado para a direita. Vocês estão olhando, ó, produtos. Kc menor do que 1, que é esse exemplo aqui. O equilíbrio está deslocado para cá, ou seja, eu tenho mais quantidade deste aqui. E Kc igual a 1, o sistema está em equilíbrio. Só que a palavra equilíbrio aqui não está bem colocada, porque todos estão no equilíbrio. Eles só não estão equimolares. O que é equimolares, professor? Que palavra esquisita. A mesma quantidade de mols. Tá? Então, quando eu tenho Kc maior do que 1, a quantidade desse é maior. Quando eu tenho Kc menor do que 1, reagentes é maior. E Kc igual a 1, os dois são iguais. Tá? Em quantidades, né? Mas todos estão em equilíbrio, porque o equilíbrio só que foi deslocado para um lado diferenciado. E como é que eu vou analisar isso daqui graficamente? Não vamos confundir com o gráfico que eu trabalhei antes com vocês. O gráfico que eu trabalhei com vocês foi por tempo, pela velocidade ou rapidez da reação. Que aí eu disse que eles eram assim, ó. Aqui é a minha reação direta, aqui é a minha reação inversa. Tá? Esse é o gráfico cinético que está relacionado com a velocidade da reação. Esses aqui é com a concentração pelo tempo. Tá? Então, ó, reagentes ele vai diminuindo e produtos vai aumentando, isso é óbvio. Com o passar do tempo, a quantidade dos meus reagentes vão diminuindo, porque eles vão reagir, e da mesma forma vão dando origem a produtos, então eles vão aumentar. Quando eles se cruzam aqui e o equilíbrio se encontra após, quer dizer que a quantidade de produtos foi maior do que reagentes. Não é? Ó, os reagentes diminuíram mais do que os produtos, então eles não se encontraram juntos, que nem aqui. Ó. Então, esse caso é quando eu tenho Kc maior do que 1. Tá? Na situação B, é o que eu falei, ó. Reagentes diminuiu, produtos aumentou, só que eles se encontraram no meio. Então, eu tenho eles parelho, a quantidade se emparelhou. Então, Kc vai ser, a concentração vai ser igual a 1. Desculpa, a concentração não, a constante de equilíbrio é igual a 1. E no último caso, né, eu tenho aqui que eles não se cruzaram, ou seja, eu diminuí a quantidade do meu reagente, aumentei a quantidade do meu produto, mas em seguida encontrou o equilíbrio. Ou seja, eles não se cruzaram. Se eles não se cruzaram, reagentes é maior do que produtos, Kc menor do que 1. Tranquilo? Então, foi a mesma coisa que a gente viu numericamente, só que agora no caso de gráfico. Isso sim é característico de ser perguntado, porque isso vai demandar que vocês tenham entendido o que é um equilíbrio, né? Que é uma relação entre a quantidade, seja Kc, quantidade de mol por litro de produtos e reagentes, ou Kp, a quantidade da pressão parcial de produtos e reagentes. E aqui eu vou ter um exercício. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existem 0,5 mol de tetróxido de nitrogênio em equilíbrio com 2 mols de dióxido de nitrogênio, segundo a equação. Qual é o valor da constante de equilíbrio, da constante Kc desse equilíbrio nas condições de experiência? Então vamos lá. Ó. N2O4 vou montar aqui o meu Kc, que a gente já está craque em fazer isso aqui.
E agora eu vou apenas substituir os valores que o exercício me deu. Chegou no momento que o equilíbrio foi encontrado, então eu tenho a minha constante, porque a constante de equilíbrio só vai ser calculada se eu encontrei o equilíbrio. Então ele disse, ó, em determinadas condições de temperatura e pressão existem essas quantidades em equilíbrio, que foi 0,5 mol de tetróxido e 2 desse aqui. Então 2 por 0,5 mol por litro, né? Esse número divididos por esse daqui vai dar mol por litro. Bom, olha só, pessoal. Este número aqui é maior ou menor do que 1? É maior. Se o meu Kc é maior do que 1, quer dizer que eu tenho maior quantidade desse e menor desse aqui. Então, se Kc é maior do que 1, a minha constante de equilíbrio em relação à concentração é maior do que 1, quer dizer que este equilíbrio está voltado para... Opa, desculpa, já ia fazer errado aqui. Para cá. Eu tenho maior concentração de produto e está certo, ó. No equilíbrio eu tinha maior concentração desse e menor desse aqui. Tranquilo. Ó, em determinado momento dessa reação, nas condições, encontrou-se um valor da constante igual a 3. O que quer dizer isso? Então vamos pensar, ó. Esse aqui foi no equilíbrio. E chegou no momento que o meu Kc era 3. Bom, então vamos pensar. A minha reação, eu botei os reagentes, eles estão reagindo, né? O meu frasco reacional está fechado, e a reação vai se dando, vai indo, vai formando produtos. Vai chegar um momento que encontra um equilíbrio, e o equilíbrio foi esse valor aqui, 4 mol por litro. Tá? Só que chegou no momento que eu medi, diferente desse aqui, e era 3. O que quer dizer esse valor é o que a pergunta está fazendo? Quer dizer que a equação não encontrou um equilíbrio. Quer dizer que ainda a reação vai andar até chegar aqui, até encontrar o equilíbrio. Por quê? Porque no exercício não disse que eu mudei temperatura, que eu mudei as condições. Então, se é a mesma reação, né? Se é a mesma reação e eu tenho 3 e o equilíbrio é 4, né? Então a reação vai se dar e ela vai seguir até encontrar o equilíbrio novamente. Aqui eu tenho um outro exercício, tá? O que esse exercício vai dizer? Ó, estão contidos em um recipiente de 10 litros. Isso eu quero chamar bem a atenção para vocês, pessoal. Estou quase sem espaço aqui, mas vamos calcular aqui que já está encerrando a nossa aula. Tá? Em um recipiente de 10 litros, então está aqui, ó, volume de 10 litros, anotem isso. A 800 Kelvin, a temperatura, 1 mol de CO e 1 mol de água estavam presentes. Quando se alcança o equilíbrio representado pela equação. Então está aqui, ó, a minha reação é monóxido de carbono, água, tranquilo? Esse é meu equilíbrio. O que o exercício diz? Diz que foi colocado 1 mol desse e 1 mol desse. E que chegou no momento, ó, quando se alcançou o equilíbrio representado por essa equação, coexistem essas quantidades de produto. Então, ó, isso daqui é a condição inicial. Tempo igual a 0. Tá? Gravem isso. E aí, quando encontrou o equilíbrio, vou botar aqui, equilíbrio, eu tinha 0,665 desse e 0,665 mol por litro, mol desse aqui. O que ele quer saber? Quais as concentrações de CO e de água? É fácil. Olha como é fácil. Aqui é o início. Quando encontrou o equilíbrio, tem esse. Vamos voltar para a nossa aula de cálculo estequiométrico, tá?
qual é a relação entre eles? É de 1 para 1, ou seja, se 1 mol desse reagir com 1 mol desse, e todo for consumido, eu vou formar 1 mol desse e 1 mol desse. A relação é 1 para 1. Então, se eu formei 0,665 desse e a mesma quantidade desse, quer dizer que eu gastei 0,665 mol desse aqui. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Então, se eu produzir uma quantidade X de produto e a relação é de 1 para 1 com o reagente, então eu tenho que ter gasto a mesma quantidade de reagente. Então é só eu diminuir da quantidade inicial, 0,335. 0,335. Essas são as concentrações em quanto? Em 10 litros. É a minha concentração molar, gente? Não. É a minha concentração em 10 litros. Para eu ter a concentração molar, ó, a concentração molar é em mol por litro. Então, eu tenho que dividir esses valores por 10 litros. Ó. Assim fica mais claro. Então, o que eu faço? Divido esse por 10, por 10, por 10 e por 10. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha concentração de CO vai ser 0,0335 mol por litro. A concentração desse aqui é igual, né? A de água, 0,0335 mol por litro. Desse aqui, bom, o que eu fiz aqui? Ah, professor, tu fez um monte de coisa e nem perguntou ainda, ó. Quais as concentrações de CO e água no equilíbrio? A gente encontrou, ó. No equilíbrio, as concentrações, a quantidade de matéria era essa, para chegar na concentração eu dividi pelo volume. Então tá aqui, ó. É as duas que ele pediu. Por que eu calculei o outro? Porque eu sabia, ó, calcule o valor de Kc. Para calcular o valor de Kc, eu tenho que fazer a representação. Concentração dos meus produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, divididos pela concentração dos meus reagentes elevado ao seu coeficiente. Agora eu já tenho as concentrações e aí eu posso fazer o cálculo. Ó. Aqui estão o mesmo cálculo que eu fiz, só que de forma organizada, porque eu sabia que ia chegar no final da aula e ia chegar nessa confusão aqui, então eu já fiz uma forma um pouco mais clara. Está aqui, ó. Chegamos no mesmo valor. Para a professora Kátia não brigar comigo, eu já botei a notação científica. Elevado, vou colocar na base 10. Por quê? Por causa dos algarismos significativos. É que nem eu trabalhar lá com a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23. Imagina eu trabalhar com esse número escrito. A gente precisa da notação científica, tá? Então, aí, no segundo exercício, no primeiro a gente já calculou ali. No segundo, ó, monta a constante, substitui os valores, e aqui está o insight. Não podemos perder, ó. Multiplicação de números com base 10, o que vocês vão fazer? Multiplica os números da frente e soma os expoentes. Está aqui. Aí depois vocês vão, aqui ó, divide os números da frente e subtrai os expoentes. Vamos chegar nesse valor, 13,7. Professor, o que quer dizer esse número? Vamos lembrar, 3,7 para 1 Kc é um número maior ou menor do que 1 ou igual a 1? É maior. Se maior do que 1, quer dizer que este número, que é a concentração dos meus produtos, é maior do que dos meus reagentes. Ou seja, eu tenho o meu equilíbrio deslocado em direção aos produtos. Eu formei mais produtos do que reagentes.
Tranquilo? Pessoal, por hoje era isso, tá? Se não entenderam alguma coisa, voltem à aula, tá? As contas são só conta simplesinha, a gente trabalha mais na... Vocês têm que entender esse conteúdo, porque a pergunta pode estar mais voltada para a parte teórica do que propriamente para o cálculo. Tranquilo? Então, um forte abraço, um beijo em todos vocês e até a próxima aula.